começar aqui então, né? O Milton está nessa turnê, né, Milton? Pelo Brasil, quase um rockstar, né? Que isso, para do meu ainda bem que eu não estou com Mislene aqui, né, para eu entrar. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela gentileza de vocês estarem aqui conosco mais uma vez. Muitos dos que aqui estão, que geralmente estão ao nosso lado, mas nós não enxergamos, e hoje a gente está dando a oportunidade de dar uma face para a presença de vocês, para aquelas palavras que vocês muitas vezes transmitem para nós, através de rede social, através de e-mail. Por isso esses eventos são sempre interessantes, porque você vai conhecendo quem é aquela pessoa que todo dia está conversando com você. E não só conversando, ouvindo você, que no final das contas é aquilo que nós buscamos quando fazemos rádio, ter pessoas para nos ouvir, nos acompanhar. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui ao lado de vocês. E é sempre bom sair do estúdio, né? A gente que está ali no rádio todo dia, conhecer e manter esse contato com quem a gente se comunica direto, isso é tão legal, né, Milton? Você sabe, Fred, que ainda ontem à tarde em Brasília, num evento da ABERT, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, nós tivemos a oportunidade de ser convidado para participar desse encontro e falar sobre rádio para empresários, executivos da área da comunicação. Tinham vários jornalistas também lá presentes, um evento muito grande. E uma das coisas que nós estamos falando sobre esse veículo no qual nós trabalhamos, que é o rádio, é que de todas as mídias que aí existem, a que está mais próxima das pessoas, a que tem mais intimidade com as pessoas, é o rádio. Então, hoje em dia, quando a gente vê que cada vez mais as pessoas podem se expressar, e ainda bem, usando seus próprios canais de comunicação, fazendo as suas próprias, aspas, empresas de comunicação, com suas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou num blog, ou seja lá onde for. Quer dizer, essas pessoas vão criando intimidade também com seus públicos. Nós obrigatoriamente temos que tirar o rádio de dentro do estúdio e vir para onde as pessoas estão, nos aproximar dessas pessoas. Vou contar uma história rápida. Você me permite contar algumas histórias, Fred? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, trabalhei muitos anos em rádio lá na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Meu pai trabalhou durante 60 anos nessa emissora também. E a Rádio Guaíba de Porto Alegre, ela tinha uma posição estratégica lá em Porto Alegre. Ela ficava no que nós chamamos de Rua da Praia. E alguém vai pensar assim, mas Porto Alegre tem praia? Tem que ter o Rio Guaíba, tem a praia do Rio Guaíba. E esta Rua da Praia é a rua principal de comércio, ou era pelo menos a rua principal de comércio. Nossas ruas de comércio hoje foram para dentro do shopping, mas é a principal rua de Porto Alegre, a mais famosa rua de Porto Alegre. E a Rádio Guaíba ficava num prédio na Rua da Praia. Num determinado momento, os caras tiveram a grande sacada, porque a rádio ficava no terceiro andar. Eles resolveram levar para o andar térreo, tiraram uma área comercial que fazia parte do jornal, que era do mesmo grupo jornalístico, e criaram o que eles chamavam de Estúdio Cristal, que na realidade nada mais era do que um prédio que tinha janelas para o lado de fora e a rádio se fazia ali. Então as pessoas passavam pela Rua da Praia e ficavam paradas assistindo aos programas, como se fazia o rádio, acompanhando aquele trabalho. E aquilo foi muito importante para a emissora, porque as pessoas passaram a enxergar os seus apresentadores, os seus comentaristas. E mais uma vez, isso nós estamos falando década de 90. Então veja que essa história do rádio ir para junto das pessoas não é uma novidade, mas é uma necessidade cada vez maior. Por isso estar aqui, por isso estar como nós estivemos semana passada lá no sede da ESPM, como nós já tivemos em outras atividades realizadas por vocês mesmos aqui no Rio de Janeiro, é fundamental para a Rádio CBN. E a gente vai fazer esse começo aqui de conversa, depois todo mundo vai poder pegar o seu autógrafo, tirar uma foto aqui daqui a pouquinho, né? Espero que essa que primeira sim. hora a gente vai bater um papo aqui. Tá Aliás, bom. quem quiser fazer pergunta, o Vitor de Castro vai passar aí para pegar aí o depoimento e a pergunta de vocês, que a gente também vai distribuindo aqui para o Milton Jung ao longo desse papo, né, Milton? E a gente está estendendo aqui o papo que a gente tem toda manhã, né? Ali no CBN Primeiras Notícias. Nós não temos, é uma conversa boa porque nós não temos a pressão do cronômetro. Porque quando eu converso com o Fred, a gente conversa 5 para 6 da manhã. Com o cronômetro com o cronômetro contando. O jornal da CBN tem que entrar às 6. Eu não posso atrasar o meu próprio programa.
Então, a produtora é brava. A produtora é brava, a Juliana Prado, que é a nossa produtora em São Paulo, que é quem coloca o jornal no ar lá em São Paulo, vocês não têm ideia de como ela me trata. Só pra vocês saberem, o apelido dela é Juliana Pistola. Então é por aí, né? E é nessa batida. Então ela fica me cobrando. Então a gente tem que fazer as nossas conversas e ser conciso para passar aquela ideia, que às vezes é um pouco complexa. Sem contar que naquele horário da manhã, para você articular um pensamento, exige um esforço extra ali. Né? O Fred já está aquecido naquele momento, porque ele já começou bem mais cedo do que eu. Aliás, Fred, me permita fazer um agradecimento à sua presença aqui hoje. Por dois motivos. Primeiro, porque poder compartilhar essa mesa com o Fred já seria por si só importante. Segundo, que o Fred, ele entra na rádio 2h30 da manhã. Quer dizer, esse cara ainda vai sair daqui, vai tentar dormir um pouco. Vocês vão ver que assim que terminar vai sair correndo, né? Ele vai tentar dormir um pouco para começar o trabalho amanhã, botar o programa no ar, etc e tal. Então, assim, muito obrigado pela sua disposição. Que horas que você dorme? Ah, mas essa é... Mas fica tranquilo que o Gerson Camarote recebe muito mais essa pergunta do que nós. E ele já tem uma resposta pronta. Eu não durmo. E não dorme mesmo. Ontem à noite ele estava. Depois ele foi para Chapecó ontem, fez evento, fez uma palestra, voltou para Brasília, passou lá no lançamento do livro em Brasília. E ele disse assim, eu estou indo embora porque eu ainda tenho que ir pro Jornal das 10 agora. Eu, tudo bem. Eu digo, se você amanhã de manhã estiver firme e forte, disse amanhã de manhã não. Às 4h30 eu vou estar no aeroporto porque eu tenho que ir para Guarulhos para depois viajar para uma outra cidade no interior de São Paulo. Eu digo, viu, ele não dorme mesmo. E tudo isso com bom humor, né, Milton? A gente tenta, né? Não sei se a gente passa bom humor, mas a gente tenta. Bom, vamos começar aqui então. É proibido calar, precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. Esse é o seu quarto livro, né, Milton? Quarto livro, o primeiro fora daquele foco jornalístico, né? Você que lançou alguns livros relacionados com a profissão ou com assuntos que tenham a ver com a função jornalística. E esse livro nasce de um desafio, né? Que a editora propôs para você, né? É o quarto livro, os três primeiros. O primeiro deles, Jornalismo de Rádio, lançado em 2004. 2005, Contos e História de São Paulo, que é um livro que é um resumo de histórias que eu recebi de ouvintes em São Paulo, de um programa na época que eu apresentava o CBN de São Paulo. Eu era a Bianca de São Paulo, né? E aí as pessoas, até hoje esse programa se mantém, os ouvintes mandam histórias da cidade contadas por eles próprios. Então, eu conto sua história de São Paulo. O terceiro livro, 2015, Comunicar para Liderar, que fala mais da comunicação como uma ferramenta para todos nós nos desenvolvermos na carreira, na vida, no papel da liderança, seja nas empresas, nos grupos de trabalho, seja liderar a própria carreira, e essa é uma competência importante. Eu escrevi em coautoria com a Aline Quirilos, fonoaudióloga, minha querida amiga. E aí chega esse livro, É Proibido Calar. Eu, em momento algum, aliás, nenhum dos 4 livros, eu tinha pensado em escrever. Todos eles eu fui provocado a escrever. E por que eu digo isso? Porque eu tenho um certo receio na hora de escrever um livro. Eu fico pensando, por que as pessoas vão realmente querer ler isso que eu estou escrevendo aqui? Qual é a motivação delas? Você tem tantas opções para ler alguma coisa, por que vai escolher a mim? E aí eu fico fazendo um trabalho enorme comigo mesmo, assim, deixa as pessoas lerem coisas boas, por que eu vou me intrometer nesse mercado? Mas as pessoas insistiram em diferentes momentos para que eu escrevesse livros. E aí surgiu esse que era o que eu menos acreditava que eu ia escrever um dia. Porque a proposta da editora, da Raíssa, que está aqui conosco hoje, depois de um mês fazendo essa turnê pelo Brasil todo, consegui encontrar a Raíssa finalmente aqui, mas a proposta foi da Raíssa para mim. Conhecendo o meu trabalho na CBN, ela me convida para escrever sobre ética e política. Porque o momento hoje que o Brasil vive é muito importante, e são 2 temas que nós devemos debater e aprofundar. E esse momento tem muito a ver com o lançamento agora, né? Exatamente. Só que, quando ela me propôs isso, na minha mente veio o seguinte: para escrever sobre ética e política, tem pessoas muito mais capacitadas. São os cientistas políticos, talvez os filósofos, porque a ética tem muito da filosofia. E essas são as pessoas ideais, que tem lá um arcabouço teórico para sustentar os seus argumentos. E eu não me achava capacitado para escrever o livro. E aí eu resolvi dar um golpe nela, porque ela me convidou para tomar um café numa livraria, para me convencer de escrever esse livro. E eu já tinha na minha cabeça que eu não ia escrever.
E eu digo lá, vou ficar batendo um papo com ela, pelo menos eu ganho uma amiga, né, uma pessoa conhecida, e vou contar outras coisas da minha vida. E comecei a bater papo, contar coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu admiro, a minha ideia de família, a minha ideia com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 21 e outro que hoje está fazendo 19 anos, enfim. E eu fiquei nesse processo contando para ela, e eu criei, na verdade, uma grande armadilha para mim. Porque no final daquela conversa, eu não percebi, ela estava, na realidade, tentando achar algum gancho. Ela diz assim, mas nós temos um livro para escrever. Essa sua relação com os jovens, com seus filhos, essa sua ideia de cidadania, é um livro a ser escrito. E aí ela pegou na veia. Porque, na realidade, me pegou numa coisa que realmente eu gosto de fazer, que é de conversar com os jovens e mostrar o tanto da experiência que a gente desenvolveu. Se tem alguma coisa que vale a pena na nossa vida, e essa coisa de a gente viver por mais tempo, é a experiência adquirida. Isso é um valor inimaginável. Eu até acho que no Brasil se valoriza muito pouco esse conhecimento. As empresas ainda valorizam muito pouco esse conhecimento, essa experiência que é construída ao longo do tempo. E eu gosto disso, e eu sempre tive essa visão com os meus filhos. E eu disse uma coisa, talvez para ela no meio da conversa, que eu disse assim, para mim é muito claro o seguinte, os meus filhos, não interessa a profissão que eles vão seguir, o que eu quero é que eles sejam bons cidadãos. E desde a escola que eu escolhi para eles, eu e minha mulher escolhemos para eles, porque eu nunca tomei uma decisão sozinho, nós sempre tomamos uma decisão em família, eu quero que eles sejam bons cidadãos. Isso para mim é fundamental. E aí é por aí. Esse é o livro. E aí eu também me senti mais à vontade, mais seguro. Porque aí eu ia falar de experiências vividas por mim. Eu não precisaria entrar na teoria propriamente dito, mas ia trabalhar com as práticas que eu mesmo exercitei ao longo do tempo. Foi daí então que surge o É Proibido Calar. Precisamos falar de ética e cidadania com os nossos filhos. É claro que tem muito estudo, muita pesquisa, mas é um livro que você faz principalmente focado na sua experiência como pai e como filho. É um livro que tem muito mais o pai Milton Jung do que o jornalista Milton Jung. Fred, agora tem que levar em consideração o seguinte, hoje de manhã a gente falava lá na rádio até sobre esse assunto. Eu nasci no meio jornalístico, tenho um pai jornalista, vivo no jornalismo, então o jornalismo me toca e me influencia muito. E eu sou um jornalista hoje muito mais dedicado ao rádio. Como jornalista de rádio, eu falo muito mais do que escrevo. E aí quando eu decido escrever, eu escrevo como se estivesse falando. Isso ajuda porque gera um diálogo com os ouvintes, ou com o leitor, no caso. E uma resposta boa que eu tenho tido é de pessoas que dizem assim, eu leio o livro e ouço sua voz. Eu digo, é isso mesmo que eu queria. A minha ideia é essa, porque é uma conversa. Agora, também como jornalista, e você sabe bem disso, jornalista é um contador de histórias. Nós passamos o dia inteiro contando a história. Verdade que contamos a história dos outros, né? As histórias que aconteceram no Planalto, que aconteceram nos congressos, que aconteceram nas ruas. Nós contamos essas histórias para as outras pessoas. Então somos contadores de histórias. E eu resolvi então contar histórias nesse livro. E eu não sei escrever de outra maneira. Todos os demais livros que eu escrevi foram histórias contadas da vivência, da experiência, do conhecimento, do que eu já pesquisei. No final do livro, eu não tenho uma bibliografia nesse livro, eu tenho inspirações desse livro. Foram livros que eu li ao longo do tempo. O único livro que eu realmente parei para ler antes de começar a escrever esse, e eu já tinha lido talvez há 10, 15 anos, é Ética Nicômaco, de Aristóteles, que para mim é a Bíblia de um pai falando com seu filho. Nicômaco é filho de Aristóteles, tem o mesmo nome do pai do Aristóteles. E quando eu fui convidado para falar disso, eu preciso ler Aristóteles para refrescar minha ideia, porque fazia um bom tempo, 15 anos pelo menos, que eu já tinha lido esse livro pela primeira vez. Mas foi o único que eu li especificamente para escrever, porque os demais eram livros que faziam parte da minha biblioteca, que faziam parte do meu cotidiano. São autores com os quais eu tive conhecimento, às vezes muito próximo. E vou pegar o exemplo do Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa que eu tive uma proximidade muito grande, então não o conheço só pelos livros, e que me deu o prazer de escrever a orelha no livro também. Então é isso. E aí eu comecei a contar histórias. E eu, quando vou contando histórias, eu não consigo me limitar. E aí eu vou contando coisas da intimidade, da proximidade. Eu comecei a escrever coisas sobre o meu pai, que talvez eu nunca tenha dito para ele claramente. Eu falei coisas do meu avô que certamente eu nunca disse para o meu avô, porque quando o meu avô morreu,
eu ainda era jovem e não era uma época em que a gente podia falar para os nossos avós tudo aquilo que a gente pensava, ou perguntar para eles tudo aquilo que a gente pensava. E eu comecei a escrever sobre os meus filhos também. E aí a coisa ficou mais perigosa, né? Porque eu ficava pensando assim, eu vou contar, será que ele vai gostar? Eu não pedi licença para ninguém, tá? Mas eu usei de uma coisa que eu recomendo para todos nós nas relações pessoais. É usar a lei do bom senso. Quando a gente usa a lei do bom senso, e eu sou a favor, piamente eu sou a favor de que quando a gente fizer uma reforma constitucional no Brasil, a regra número 1 da Constituição brasileira vai ser: tenha bom senso. Porque se a gente tiver bom senso, a gente certamente vai conseguir avançar mais. Mas enfim, eu tive bom senso. Até agora nenhum deles reclamou. Meu avô principalmente. Mas são assuntos, né? Ética, política, cidadania, que não dá para passar, tentar transmitir para os nossos filhos através de regra e de imposição. É muito mais pelo comportamento, né? Pelo exemplo que você transmite. Você fala muito isso no livro, né? Sem dúvida. Aliás, até, eu não sei se alguns de vocês eu já vi que tiveram a oportunidade de estar com livros em mãos e já devem ter lido alguma coisa. Eu imagino que vocês passaram pela orelha do livro do Mário Sérgio Cortella, depois foram ao prefácio da Miriam Leitão e se sentiram satisfeitos, né? Mas podem continuar lendo o livro, que o restante ali fui eu que escrevi. Mas o que interessa, o que eu queria contar para você, que eu começo esse livro contando uma conversa de porta de geladeira, literalmente uma conversa de porta de geladeira, que aconteceu na minha casa. Isso numa época que nós estávamos passando por um apagão elétrico aqui no Brasil, e nós éramos incentivados a trocar os equipamentos por equipamentos mais econômicos. E aí eu fui trocar a geladeira lá de casa, que realmente era uma geladeira velha, já não devia estar mais. E eu fui para a cozinha, o meu filho mais velho tinha 3 anos, mais ou menos isso, estava do lado, aí eu fui fazer aquela coisa que a gente faz quando vai tirar uma geladeira velha, tira todos aqueles penduricalhos que a gente põe na geladeira, aqueles ímãs com recados, com mensagens, com coisa de viagem, etc. Comecei a tirar aquele material e tinha um papelzinho que eu guardava há muitos anos. E infelizmente eu não tenho mais esse papel. Mas eu tinha um, que era um recorte de jornal, jornal era a Folha de São Paulo, que tinha publicado uma frase, e meu filho, quando viu eu tirando aquele papel, eu botei em cima assim da mesa, ele olhou e disse: "Que isso, papai?" E aí eu olhei para aquilo e digo: como é que eu vou explicar esse negócio aqui para ele? Vai ser meio complicado. Mas era o que era? Aquela frase era um diálogo, e foi o máximo que eu disse para ele, assim, eu digo: isso é um diálogo de um político brasileiro com um cidadão brasileiro. Eu estou me referindo a uma conversa que Heriberto França, motorista da Casa da Dinda, onde morava a família Collor de Mello em Brasília, teve com Roberto Jefferson, que não requer apresentações, todos vocês conhecem. Na época ele era o chefe da tropa de choque do Collor no Congresso e na CPI do PC, porque nós tivemos uma CPI do PC Farias. PC Farias era o tesoureiro da campanha do Fernando Collor, era acusado de algumas falcatruas, até então não havia uma ligação muito clara de que Collor havia se beneficiado. Surge o Heriberto França. O Heriberto França tinha documentos, porque ele tinha que levar dinheiro para um lado, levar dinheiro para o outro, e ele tinha um Fiat Elba comprado com o dinheiro da campanha eleitoral. Aquele Fiat Elba se transformou na ponte entre os dois lados, o dinheiro que entrou na campanha de maneira irregular e o Fernando Collor de Mello. Revista Isso É entrevistou Heriberto denunciou tudo isso, apresentou documentação, ele foi convocado para ir para o Congresso Nacional, confirmou tudo. De repente, o Roberto Jefferson, incomodadíssimo com tudo aquilo que estava ouvindo, diz assim para ele: "Mas o senhor está fazendo isso aí só por patriotismo?" E o Heriberto responde: "O senhor acha pouco? Do alto da sua humildade." E ali para mim era muito significativo e simbólico, porque você tinha um político brasileiro usando da sua régua moral para medir o outro. E a gente costuma fazer isso, gente. Não nesse campo, mas em outros campos a gente costuma fazer isso. A gente mede o outro pelo que nós somos. Então cuidado quando a gente vai identificar e traduzir quem é outro. Mas enfim, foi isso, porque para ele, um político acostumado a negociar, ao conchavo, a todas essas coisas que nós vemos por aí, era inconcebível que alguém fizesse alguma coisa apenas para fazer o certo. Eu contei essa história para o meu filho lá quando ele tinha 3 anos, claro que ele não entendeu nada disso, né? Mas eu passei o tempo contando uma história para ele ali, não foi com todos esses detalhes. E essa história que me inspira a começar a escrever.
E eu tive, claro, ao longo da minha vida com eles, várias outras oportunidades para tratar de assuntos como esse. Eu nunca precisei chamar meu filho e disse assim: senta aqui ao meu lado, meu filho, vamos conversar sobre ética. Até porque se a gente fizer isso com os nossos filhos, ele até por respeito pode sentar do seu lado, mas ele não vai estar ouvindo você. Ele tem uma série de outras coisas na cabeça dele para pensar naquilo. A ética, a cidadania, a política, a maneira de fazer política, a gente ensina no dia a dia. Nas conversas do cotidiano, nas referências que acontecem, no pedido de respeito ao outro e principalmente na nossa atitude. Porque eu defendo sempre a ideia de que aquela famosa frase que cansamos de ouvir, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, faliu. Nossos filhos estão nos observando a cada passo e a cada momento. E os nossos atos sempre vão falar mais alto do que as nossas palavras. Mas você acha que é mais difícil ser pai hoje porque os nossos filhos estão conectados, com acesso a várias tecnologias, né? E conseguir manter um diálogo com eles é difícil, né? O peso do erro do pai hoje, no mundo de hoje, é maior do que era antigamente? Como é que você vê isso? É diferente. Ser pai hoje é diferente. Ser mãe hoje é diferente. Ser uma família é diferente. Aliás, as famílias estão diferentes também. E eu não vou entrar na história de que nós temos hoje famílias melhores ou piores do que passado, relações melhores ou piores do que no passado. Até porque esse livro me obrigou a fazer esta revisão no olhar. Porque quando eu olho lá atrás, como meu avô educou o meu pai, como meu pai educou a mim, e como eu tento educar os meus filhos, né, eu percebo que houve mudanças. E não foi para pior, não foi para melhor, mas foram mudanças para se adaptar ao nosso tempo. Então eu vi meu avô, por exemplo, meu avô botou meu pai no internato, que meu pai não gostava de estudar muito algumas coisas assim, biologia, essas coisas da ciência, ele não gostava muito. Meu pai, não foi por acaso, virou jornalista, ele gostava mesmo de escrever, ele gostava de língua portuguesa, isso ele adorava, né? E aliás, um escritor de mão cheia, um cara, para vocês terem ideia, ele era tão assim, essa coisa da língua para ele era tão importante. Meu pai também se chama Milton, eu sou Júnior, Milton Ferretti Jung, e eu sou Júnior, e ele, quando me batizou, ele fez questão de colocar um acento no Milton. Sim, porque paroxítona terminada em N tem acento. E ele botou um acento, coisa que ele não tinha no nome dele. Então ele era muito presente, gostava muito, mas não gostava do resto. E aí meu avô não sabia o que fazer com ele, achava que esse menino ia ficar perdido na vida, mandou ele para o internato. E aí ele se perdeu no internato, né? E aliás os padres lá do internato em que ele ficou se perderam também, porque não aguentavam ele. Meu avô, com o meu tio mais jovem, que era fã dos Beatles e usava cabelo comprido, meu avô não aceitava andar do lado dele, não. Mandava ele pro outro lado da rua. Você não vai andar do meu lado, não, porque essa coisa de transviado não é comigo, não vai andar aqui. Que falta de respeito é esse? Meu avô era um cara mau? Não. Meu avô era apaixonado pelos filhos que tinha, mas ele tinha uma visão de uma época. Quando meu pai tem seus filhos, e teve 3, o que meu pai faz? E com a minha mãe não foi diferente. Mas eu falo muito do meu pai porque, infelizmente, eu perdi minha mãe muito cedo. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 22, 23 anos. Apesar de ela ter sido muito marcante na nossa família. Porque ela centralizava muito as coisas na família. Ela tomava muitas decisões ali na família. Mas, enfim, quando meu pai começa a me educar, ele já não era mais a mesma educação que ele recebeu do pai dele. Ele evoluiu para aqueles momentos. E foi aí que eu comecei a perceber que a grande meta nossa, nós devemos ser pais melhores do que os nossos pais. Porque se nós formos pais melhores do que os nossos pais, nós seremos pais melhores para os nossos filhos, que serão pais, e quando eu falo pais, pais e mães, melhores para os nossos netos. Nós iremos evoluir. O que é ser melhor? É se adaptar aos novos tempos. E aí eu entro na sua questão. Fiz uma volta de mais ou menos uma meia hora para responder a sua pergunta. Eu sou dos piores dos entrevistados, Fred. Eu sou aquele entrevistado que deixa o âncora preocupado, porque tem que acabar a entrevista e o cara está dando a volta e não respondeu ainda. Tem que chamar o repórter CBN. Mas aqui não tem repórter CBN, então eu me dou essa liberdade. Mas Fred, e aí eu entro então nessa questão que nós estamos falando. Hoje não é melhor nem pior ser pai. É diferente porque o tempo é outro, porque há diferenças. E eu vou te dizer, pela minha experiência, é muito bom ser pai. É muito legal ser mãe, eu sei pela experiência da minha mulher. Porque os nossos filhos hoje têm muito mais informação. A conversa é muito mais aberta.
Mas eu vou pegar só um aspecto para provar para vocês que é muito melhor ser pai hoje. Eu nunca vi o meu pai chorar. E olha que meu pai passou por muita dificuldade na vida. A nossa família teve determinados momentos em que a empresa jornalística que meu pai trabalhava estava quebrando. Então eles pagavam coisa do tipo de 25 cruzeiros velhos, sei lá se tinha essa moeda naquela época, 25 cruzeiros velhos toda sexta-feira como vale. E meu pai tinha que sustentar a família dele, que era só ele que trabalhava, minha mãe cuidava dos filhos, era aquela família clássica, com aquele dinheirinho que ele recebia. E nós estudávamos numa escola muito boa. Meus pais sempre, minha mãe e meu pai sempre acreditaram muito que você tinha que botar os seus filhos numa escola de qualidade. E eu lembro que minha mãe foi na escola, eu estava junto com ela, falar com os irmãos lá no colégio marista, e aí foi lá conversar com eles: olha, nós não temos dinheiro para pagar a escola, estou com 3 filhos nessa escola, nós não temos dinheiro para pagar. Que vocês entendem, vocês sabem o que está acontecendo na empresa jornalística, era uma empresa importante do Rio Grande do Sul, todo mundo estava vendo aquela derrocada da empresa, mas vamos fazer o seguinte: o dia que nós tivermos dinheiro, vocês serão a prioridade. Agora eu não vou tirar meus filhos daqui de dentro. E os irmãos disseram: não tem problema, eles vão continuar aqui até dar para pagar. Meu pai não fez isso. Meu pai nunca em nenhum momento chegou em casa e disse assim: pô, tá difícil, ou ele ficou triste, ou ele chorou. Por quê? Porque era uma época em que se o pai fizesse isso, a mensagem que estava passando era de fraqueza. Hoje, e aí eu entro no ponto, é muito melhor ser pai hoje. Você pode chorar na frente dos seus filhos, porque você tem um diálogo mais aberto com o seu filho. E chorar não é, a gente descobriu isso ao longo do tempo, sinal de fraqueza. É do ser humano. Porque nós temos que provar para os nossos filhos e para as outras pessoas que o ser humano tem esse direito. A gente vende muito a ideia do pai super-homem. Nós não precisamos ser super-homem. Nossos filhos não precisam de um herói dentro de casa. Eles precisam de um pai, de uma mãe, de alguém que os educa. Mas eles têm que entender que nós temos dificuldades, porque eles também têm. E eles terão lá na frente. Porque daí quando o teu filho te vê como um super-herói, ele também fica constrangido se ele enfrenta um problema na escola, um problema qualquer na vida, e ele pode estar sofrendo vários problemas e você não sabe. Se eu não falar pro meu pai, porque é feio, né? Contar para ele que eu tô com esse problema, eu vou me resolver por minha conta. E muitas vezes aquele diálogo com o pai é o que vai ajudar o seu filho. Porque mas você criou uma capa entre você e ele. Quando você acha que eu estou sendo importante para o meu filho, não, você está sendo inalcançável para o seu filho. Quando seu filho percebe que você também tem dificuldades, ele começa a compartilhar as coisas com você mais. Por isso que eu acho que hoje é melhor ser pai nesse sentido. É muito bacana ser pai nesse sentido, porque nós temos o direito de chorar. Você se dá esse direito de chorar? Eu me dou. Você já se pegou se policiando para não demonstrar fraqueza? Não. Na verdade, e aí claro que você passa por momentos de dificuldade na sua vida. Nós vivemos alguns. O que você busca é ter equilíbrio. Mas eu não escondo deles que eu estou triste com o que aconteceu. Minha casa, quando foi invadida por 8 pessoas, e só estavam eles lá dentro, eu estava trabalhando, minha mulher estava viajando. Quer dizer, quando eu chego lá e vejo o que aconteceu e as ameaças que eles sofreram, claro que eu não tinha como esconder e dizer assim: não, filho, está tudo bem, vamos em frente. Não dava. Eu compartilhei com ele uma tristeza. E aliás foi talvez depois uma grande alegria que eu tive, porque só depois eu percebi como eles foram grandes diante de mim, porque eles perceberam o que eu estava passando também naquele momento, e eles vieram me consolar. Então isso para mim foi importante. E você poder compartilhar isso é muito bacana. Você não tem vergonha de compartilhar isso. É muito bacana. Não é sinal de fraqueza. Acabou essa ideia. Nós não somos super-homens. Nossas mulheres, ou as mulheres de uma maneira geral, não são mulheres maravilhas. Não, nós somos seres humanos. E como seres humanos, temos o direito de... E temos que ser fortes para superar essas fraquezas. Isso sim. A gente não pode passar a ideia de que somos uns derrotados. Porque não o somos. Porque acreditamos na mudança, na transformação. E aliás o livro trabalha muito nessa ideia. Eu acredito piamente. Aliás, se você me permite, só para reproduzir o que está na capa, e isso foi muito bem escolhido também pelos editores desse livro, frase de Mário Sérgio Cortella, quando ele diz que eu recuso a falência da esperança. E ele resumiu de uma maneira que eu jamais seria capaz de pensar sobre o que eu penso da vida, porque eu recuso a falência da esperança. Eu acredito na transformação, mesmo diante das nossas fraquezas e das nossas depressões. Queria voltar um pouquinho no seu pai. Para quem não sabe, o Milton é filho do Milton Ferretti Jung, grande ícone do rádio Guaíba, narrador de futebol, comunicador.
da Rádio Guaíba. Trabalhou quantos anos lá? 60 anos na Rádio Guaíba. Na verdade, trabalhou 59 anos lá. Trabalhou o primeiro ano na Rádio Canoas, que ficava perto de Porto Alegre, e imediatamente foi para a Rádio Guaíba e lá permaneceu durante 59 anos. Foram 60 anos de rádio. Aí você fala no começo do livro que você se apaixona pela ideia de ser pai, né? E quando você decide levar isso adiante, você conclui consigo mesmo que você quer ser um pai melhor do que o seu pai foi para você. Você chegou a citar isso já. Por que exatamente? Essa questão da função paterna e materna estar em constante desenvolvimento. O Cortella fala isso também na orelha, né? Que os pais não tem fórmula pronta, os pais sempre evoluem na sua forma de tratar e cuidar dos filhos. É um pouco isso, essa relação com o seu pai? E a ideia do evoluir, nós temos que tomar muito cuidado. Você sabe que a evolução não significa melhorar, né? Não há um significado direto entre evoluir e melhorar. Se você estiver no hospital, você vai ouvir o médico dizendo que o paciente evoluiu a óbito. Apesar que às vezes o óbito é até melhor, mas enfim, vamos ao que interessa. Mas sim, nós evoluímos, nós nos desenvolvemos. Eu não tenho certeza, e eu já tive que responder essa pergunta em outras oportunidades, quando é que você começou a querer ser pai? Eu não sei. Com certeza eu não sei quando eu comecei a imaginar essa ideia, pô, é legal ser pai. Mas eu tenho certeza, assim, quando eu decidi ser pai, foi quando eu encontrei a pessoa que educaria junto comigo os meus filhos, que é a minha mulher, com quem eu sou casado há 25 anos. Antes disso eu jamais imaginei, agora eu vou ser pai, porque eu não havia encontrado ninguém até aquele momento para formar a família junto comigo. Então esse foi o momento. Agora, quando eu pensei, vou ser um pai, ou vou ser um pai melhor do que o meu pai, bom, certamente quando eu era um adolescente eu pensei isso, porque meu pai me dava bronca, meu pai não queria que eu saísse de casa, meu pai reclamava quando eu chegava atrasado. E olha que meu pai foi uma pessoa genial comigo, porque ele me suportou em várias situações, me levou para vários lugares, enfim, passei por várias coisas com ele, e ele foi muito forte do meu lado, ele me ajudou muito, foi muito marcante, mas tinha essas coisas. Meu pai sofre de uma angústia. Até uma vez ele escreveu um texto, uma crônica sobre esse assunto, dizendo: eu tenho uma velha amiga, a ansiedade, que me acompanha desde pequeno. E era desde pequeno mesmo, porque ele conta que na Segunda Guerra Mundial ele ficava em casa, ele era muito pequenininho, e o pai dele, que trabalhava, era um representante comercial, não podia sair de carro porque os carros estavam parados na época da guerra, havia um tremendo racionamento, então ia de bonde. E ele não percebia isso, porque que o pai dele chegava mais tarde em casa. E ele disse que ele pequeno estava em casa e ele ficava olhando pela janela e pensando assim: o pai foi para a guerra e morreu. A cabeça dele era isso, a angústia dele era muito grande naquele período, porque todas as vezes que o vô atrasava, o pai dele atrasava, ele ficava dizendo assim: será que ele teve que ir para a guerra? Será que ele morreu? E ele ficava num sofrimento tremendo. Então ele conta que desde pequeno ele tem essa velha companheira que ele chama, que é a angústia. E essa angústia ele teve comigo, com os filhos, quando saímos de casa, quando íamos para uma festa, quando nos encontrávamos com os amigos. Ele sofria porque ele não sabia o que estava acontecendo com a gente. E a preocupação é uma contraindicação do papel do pai. A gente decide ser pai, decide ser mãe, vem a preocupação junto, não tem como. Mas nós temos que controlar isso. Nós não conseguimos controlar nossos filhos, não. Vamos cair nessa ilusão. Nós temos que controlar isso. Mas enfim, então lá quando eu era adolescente, eu tenho que ser um pai melhor que o meu. Mas claro, porque eu tinha uma visão errada do pai que ele era. Com o tempo eu fui aprendendo o valor que ele tinha e o quanto ele me ensinou e o quanto ele evoluiu. E aí foi que eu percebi, pô, quando eu for pai, eu tenho que mostrar para ele que eu vou evoluir também nesse sentido. Eu vou melhorar, para usar um verbo melhor do que evoluir, eu vou melhorar nesse sentido. E eu tenho certeza que ele é um pai muito orgulhoso do pai que ele criou, que sou eu. E eu quero que os meus filhos tenham orgulho do pai que eu estou sendo. Esse é um objetivo que eu tenho, e por isso que eu digo que eu tenho duas missões, e que são as duas missões que me faltaram nesse livro: ser pai e ser cidadão. Isso eu acredito piamente. E que eles sejam pais melhores do que sem você. Sem dúvida. E também, se eles não quiserem ser pais, é um direito deles, porque tem muito disso. Esses tempos atrás, eu estava com uma velha amiga minha, essa sim, uma velha amiga que não era angústia, era a Dina. A Dina foi a pessoa responsável por me levar para São Paulo.
Eu um dia eu fui a São Paulo no casamento de um amigo meu, eu trabalhava lá em Porto Alegre, e eu a conheci assim, no muro de casa, onde eu fiquei na casa de um amigo, e a Dina estava ali, faladora, tal, pra caramba. Eu falava mais do que eu, mas enfim, diz que o homem da cobra fala muito, né? Mas a gente fala mais do que o homem da cobra, mas enfim. E a Dina diz assim: você trabalha em televisão lá em Porto Alegre, né? Tinha trabalhado 1 ano em TV lá. Eu digo: eu trabalho lá na TV Globo, tem uma vaga lá, estou precisando de repórter da madrugada. Ela nem me disse que era da madrugada, ela disse que estava precisando de repórter. Não quer fazer um teste? Eu digo: pô, claro que quero. E eu fui fazer um teste e passei. Bom, estou contando essa história porque agora recentemente encontrei a Dina lá na TV Cultura, no Roda Viva. A Dina é uma pessoa genial, ativa pra caramba, tem umas filhas lindas. E aí ela estava me dizendo assim da filha dela, né? Ah, você viu? Toda entusiasmada, né? Mas ela não quer me dar uma neta. Eu digo: peraí, você já não fez a tua parte? Você fez, não fez? E não fez bem? Você não está falando da tua filha com orgulho? Porque ter uma filha, ou ter um filho, agora é uma decisão dela. O teu papel você já cumpriu. A gente fica querendo impor a eles coisas que são desejos nossos. Se eu quero ser pai, se eu quero ser mãe, faço eu os meus filhos, faço eu minhas filhas, né? E vou criá-los. E se não os fizer, adoto ou assumo a responsabilidade sobre uma criança. Eu tenho vários caminhos para isso. Eu não preciso querer que os meus filhos sejam pais ou sejam mães. Essa é uma decisão deles. Tomara que, se eles quiserem ser pais ou mães, que eles se espelhem no que eu passei para eles e minha mulher passou para eles, e que eles evoluam também, que eles melhorem também esse processo, se adaptem aos novos tempos. Eu vou ficar olhando para eles, viu como não é fácil, cara? Vai ficar assistindo. Sobre a relação com a sua família para a construção desse livro, a Isaura Ferreira mandou aqui uma pergunta pra gente, dá parabéns pelo trabalho. Você falou que os seus filhos entraram em contato com o livro depois de pronto, né? Depois que o trabalho foi concluído. Aí ela pergunta da sua mulher, ela participou também das histórias, te ajudou a dividir essas histórias? Como é que foi essa negociação ali familiar? Porque tem muito caos, né? Tem muita história que vocês passaram ali. Eles não tinham ideia do que eu escreveria, nem meus 2 filhos, nem a minha mulher. Mas eles sabem que eu sou contador de história. Então eles sabiam que de alguma maneira eu ia contar coisas no livro que nós vivenciamos, ou coisas que nós vivenciamos com outras famílias com as quais nós convivemos. E também tem alguns momentos ali que eu faço isso, mas quando eu falo dos outros eu não cito os nomes. Aliás, eu não cito nem os nomes em vários casos, mas eu falo do pai e filho, do que eu vivi, do que eu sobrevivi, etc. Então todo mundo identifica claramente. Mas eu falo de outros casos que não tem nada a ver com isso, de situações que eu vivenciei no dia a dia do trabalho, coisas nesse sentido. E é claro, evidentemente, não cito o nome dessas pessoas, porque não havia necessidade e não seria, não faria sentido eu usar o nome das pessoas nesse momento. Mas eles sabiam que eu ia contar coisas, porque eles me conhecem. Mas eles nunca quiseram assim: o que você está falando de mim aí? Nunca. Às vezes, na hora do jantar, e eu estou falando da hora do jantar porque a hora do jantar para nós é uma hora importante. A gente conseguiu ao longo da vida criar alguns hábitos dentro de casa. Um deles é jantar todo mundo junto. Eu sei que nem sempre a gente consegue, gente. Cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma obrigação. Hoje meus 2 filhos trabalham, um deles está na universidade ainda. Então, assim, tem uma atividade muito grande, não dá para jantar a todo momento. Mas sempre que podemos, jantamos juntos. E jantamos assim, sentamos à mesa, não tem televisão, não tem internet, não tem nada, por que não tem? Porque a gente nunca sentiu a necessidade. Às vezes está lá o celular, às vezes tem uma produtora lá da Rádio CBN me chamando por uma decisão ali, meu gente, mas tá ali, mas não é que a gente fica lá vendo televisão, a gente senta, bate papo, come e tal. E ali, de vez em quando, eu contava coisas, eu relembrava algumas coisas, que era meio que assim um termômetro que eu colocava à mesa para ver se tinha alguma reação negativa. Então, uma outra história ali eu contava para eles, lembra que a gente teve não sei o que e tal, eu resolvi contar lá, porque eu estou falando agora no livro sobre tais e tais assuntos, blá 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 blá. Teve um caso lá que eu conto de um amigo dos meninos, eu digo assim, vou falar isso, acho que eu vou falar no nome dele, porque virou uma brincadeira, assim, um jargão que a turma toda usa lá em casa, os amigos usam, por um fato que aconteceu, e aí a gente diz, não vou pôr o nome dele, né, ele vai ficar chateado e tal. Mas aconteceu, e aí a gente vai. Mas eu fui conversando com isso, assim, foi uma conversa natural. Eles nunca interferiram nesse sentido. Às vezes eu perguntava coisas,
para eles, mas nunca teve uma interferência maior, tal. Eu acho que eles não acreditavam que eu ia editar o livro. Já leram o livro, já? Estavam lendo, né? Minha mulher leu todo o livro, ela adorou o livro, ela recomenda inclusive para vocês lerem. Ela gostou muito. O meu filho mais velho leu alguns momentos, o meu mais novo vai ler agora, provavelmente. Mas uma coisa curiosa já aconteceu, porque os amigos deles compraram os livros para ler, porque descobriram que tinha histórias deles lá dentro. Então os amigos estão lendo e estão me dando respostas. Isso é bacana nesse sentido. Mas o que eles leram, principalmente o mais velho, que ele leu, está achando legal. Ele está num processo também de escrever um livro nesse momento, em função do trabalho dele na universidade. Então ele está preocupado com essa ideia do texto, etc. e tal. Então também está seguindo esse caminho. E agora, mas assim, eles não reclamaram não, eles me conhecem, sabem como eu sou e tal. Não haveria surpresas ali. Realmente não haveria surpresas. Agora, os seus filhos, eles são muito conectados, né? Trabalham, inclusive, profissionalmente, né? No mercado de games, né? E a gente tem muito essa questão da vida digital hoje misturada ali com a vida real. E às vezes é difícil você se colocar presente para que os seus filhos peçam conselho para você ou não recorram a outro tipo de tecnologia, o Google, né, na relação pai e filho. É difícil isso, né? Conseguir se oferecer como um conselheiro. Vamos deixar claro que eles vão dar um Google. Independentemente do nível de diálogo que vocês têm, eles vão dar um Google depois. Porque faz parte da vida da gente hoje, no dia a dia isso acontece. Então não é problema eles entrarem lá para buscar resposta para as coisas. O problema é se a única resposta que eles têm é aquela. Se você não oferece para eles um elenco de respostas mais rico, para que eles tenham o discernimento de compreender o que é mais importante, o que realmente está certo ou não aqui. Eu, por uma sorte, talvez, eu tive muita sorte na paternidade, eu não tenho dúvida disso, né? Cortado tem um livro sobre isso, né? Que a gente faz a nossa sorte, mas enfim, porque por uma questão lá da minha casa, num determinado momento eu descobri uma mesa redonda. Uma mesa redonda, eu encontrei uma mesa redonda num ferro velho qualquer, uma coisa assim dessa. Comprei aquela mesa, botei numa sala que eu tinha, e aí eu resolvi botar os computadores todos naquela mesa. O meu computador, o computador do Gregório, do Lourenço, tudo junto, todos redondos ali. Era uma sala onde tinha TV, onde eles jogavam videogame também, onde dava para ler, era uma sala do brinquedo, porque eles eram muito pequenos, era uma sala que cabia tudo. E eu botei os computadores ali. E aí eu percebi que aquilo ali era uma jogada legal. E nós mantivemos isso até hoje. Eles nunca tiveram, por exemplo, computadores dentro do quarto, fechado no quarto. Por N motivos, mas nunca tiveram. E o fato de eu estar com eles ali, tanto fazia com que eles entendessem o que eu estava fazendo, como principalmente eu entendi o que eles estavam fazendo. Então, até por uma curiosidade, minha mulher também é jornalista, e ela trabalhou muito tempo em televisão, então ela fazia reportagem, ficava na rua muito tempo. Então, durante um determinado momento, eu ficava com os meus filhos em casa durante o dia, eu trabalhava à noite, e ela estava fora. E claro, quando ela voltava, os meninos estavam no computador. E aí ela ficava com essa coisa assim, pô, mas eles não saem do computador, né? Aí a primeira coisa que eu sempre pergunto, e aliás, quando os pais me dizem sempre, mas vem cá, como é que ele está na escola? Não, tá bem, pô, então começa a não se preocupar, porque o computador não é tão ruim assim, né? Vou começar por aí. Mas principalmente dizer assim para ela, eu dizia para ela, João, presta atenção, eles realmente não saem da frente do computador, mas o que eles estão fazendo na frente do computador? E eu fui descobrir isso só porque eu estava convivendo com eles, senão eu não ia descobrir. Porque senão eu ia achar que o cara está na frente do computador jogando. Não, porque a gente acha que o cara está na frente jogando. Não, só está lá jogando, só joga, só fica na frente do computador. Aí daqui a pouco eu via meu filho sentado na cadeira, assim, então daquelas cadeiras de gamer, assim, sabe? As cadeiras de bacana e tal. E aí, sentado lá. Aí ele fica no Alt-Tab. O Alt-Tab são duas teclinhas que a gente tem que são geniais, né? Você vai trocando uma página para outra página, para outra página. E aí eu vi que ele fazia lição de casa no computador. Ele conversava com os amigos dele no Skype ou outro canal qualquer. Ele, muitas vezes, ele estava em alguma rede social conversando com um terceiro grupo de pessoas. Ele estava assistindo Netflix pelo computador. Ele estava pesquisando no computador, às vezes ele estava jogando no computador e às vezes ele estava fazendo absolutamente tudo isso ao mesmo tempo. E só no Alt-Tab.
né? E eu olhava aqui, mas porque você não estava vendo essa série? Mas essa cena aqui é fraquinha. E aí ele já deu uma olhada num outro negócio, já respondeu uma terceira coisa e seguiu em frente. E eu percebi que esse cara, assim, claro que ele está na frente do computador o tempo todo, tudo está no computador. A lição de casa dele está no computador, o ensinamento está no computador, o vídeo que ele gosta está no computador, o game está no computador, tudo está no computador. Então, claro que ele está no computador o tempo todo. Mas não é um mal isso. O mal é se ele não é orientado a usar aquele computador. O mal é se eu deixo o computador como pai dele, como mãe dele, para responder todas as perguntas dele. Aí sim é um mal. E aí nós estamos fazendo aquilo que é uma coisa que eu bato. Nós não podemos terceirizar a paternidade, nós não podemos terceirizar a maternidade. O que é terceirizar? Eu entrego meu filho e diz assim, vai pro Google, meu filho, que eu não sei como responder isso para você. Ou então eu mando ele para a escola e te vira lá na escola. Aí eu boto na responsabilidade do professor na sala de aula para resolver todos os problemas na sala de aula que eu não consegui resolver dentro de casa. Isso é terceirizar a maternidade e a paternidade. Nós não podemos fazer isso. A educação é responsabilidade nossa. A escola trabalha com a escolarização. Ela é auxiliar, extremamente importante. Vamos fazer boas escolhas para os nossos filhos e muitas vezes nós não temos a oportunidade de fazer essa escolha porque o nosso filho está numa escola pública, então vamos brigar por uma escola pública melhor, porque essa escola pública melhor vai nos ajudar a formar os nossos filhos. Mas a educação, a responsabilidade é nossa. Terceirizar, entregar para o Google, entregar para a escola, entregar para a igreja, entregar para o clube, ou entregar para o Estado, porque tem pai que precisou de uma lei da palmada para aprender que não era porrada que a gente educa os nossos filhos. Tem outros caminhos. Eu não preciso de uma lei da palmada para me ensinar isso. Nem meu pai me batia, numa época que até era mais comum. Eu lembro na minha vida de uma vez que meu pai deve ter batido em mim, e acho que foi mais por um descontrole dele em uma determinada situação do que por qualquer outra. Mas naquela época até me ensinou uma coisa boa, depois eu conto mais tarde se quiserem, mas enfim. Então, eu não tenho que terceirizar o papel do pai ou o papel da mãe. Eu tenho que assumir. A escola é ajudar, né? Ao pai a educar. A escola é extremamente importante. Nossos filhos, eles passam boa parte do tempo na escola e na adolescência, na infância e adolescência, boa parte das suas relações é construída dentro da sala de aula, é construída no pátio. Então a escola é extremamente importante. Por isso é um ambiente que tem que ser valorizado por todos nós. E quando nós formos buscar uma escola para os nossos filhos, e essa é uma escolha que os pais fazem, em parceria com seus filhos, vamos tentar buscar uma escola que esteja dentro daqueles valores e princípios que você acredita. Você pode querer, e eu tive esse cuidado na época, que eu sempre tive essa visão, meus filhos têm que ser bons cidadãos, eu fui buscar uma escola que tinha um projeto educacional de cidadania muito forte, porque eu sabia que aquilo ia ser fundamental para ele. Então, a escola é extremamente importante na formação dos nossos filhos. A educação é responsabilidade nossa, mas a escola é fundamental. Por isso nós temos que brigar por melhores escolas, por isso nós temos que participar dos conselhos escolares, por isso que nós temos que entender o que acontece lá dentro, para interferir da maneira mais positiva possível. E sem medo do que é ensinado na sala de aula. Sem medo, por quê? Porque se nós temos medo do que é ensinado na sala de aula, é porque nós não estamos cumprindo o nosso papel de pai e mãe na orientação. O meu filho, o seu filho, os nossos filhos, as nossas filhas, eles têm que ser expostos ao contraditório, a visões diferentes de mundo, até para que eles possam fazer escolhas melhores depois. Então não tenham medo disso. Sabe quando a gente tem medo disso? Lembra da época da televisão? Na sua época, na minha época era assim. A televisão é a madrinha, não era a madrinha que chamavam, que era a educadora dos filhos, né? Você bota lá na frente da televisão e deixa teu filho sendo educado pela televisão, isso é uma perdição. Se eu pegar meu filho e deixar ele na frente da televisão e ter a televisão como sua única fonte, claro que é. Ele tem que ter orientações para entender, até para ter discernimento. Essa mensagem que eu estou recebendo aqui agora, ela é legal, não é legal? Ela funciona, não funciona? Ela melhora, não melhora? Eu tenho que criar, nós temos que criar nos jovens esse discernimento, a ideia de selecionar essas informações, ter senso crítico diante do que eles estão recebendo. Porque eu não tenho medo de Google, eu não tenho medo da escola, eu não tenho medo dos amigos. Claro que a gente gosta de botar a culpa neles todos quando dá errado, né? Quantas vezes a gente já ouviu, sabe o que foi? Meu filho meio se perdeu por causa das amizades dele. Os amigos dele não eram bons. Mas peraí,
Por que os amigos dele... Por que não foi ele bom que influenciou para os seus amigos, foram os amigos ruins que influenciaram ele? Tem alguma coisa que não funcionou ali. E a gente tem que entender isso. É importante também para os pais saberem aprender com os filhos, né? Você cita até o caso do Bitcoin, né? Que o seu filho te deu uma dica alguns anos atrás, você poderia ter ganhado uma bolada ali. Eu ia ser escritor, eu ia ser o editor do livro. Mas isso aconteceu. Meu filho mais jovem, mais novo, esse que hoje trabalha com esportes eletrônicos, é profissional nessa área, etc. Ele, uns 3 anos mais ou menos esse tempo, eu lembro que ele estava sentado do meu lado lá no computador, fazendo todas aquelas coisas dele, e ele disse assim para ele: ô pai, você já ouviu falar desse negócio de minerar moeda? Minerar moeda, naquela época tinha o Minecraft, né? Você conhece o Minecraft, não conhece? Conhece. Eu sabia, nós não conhecemos, mas tinha o Minecraft e tal. E aí ele falou, o que é? Não, de uma moeda que é Bitcoin, que você minera na internet. Tá. E segui fazendo o meu trabalho, fui responder alguma coisa tal, e não levei em consideração aquilo. Cara, se eu tivesse ouvido ele naquela época, eu estava rico hoje. Né? Hoje eu já é mais complicado esse negócio. Mas eu estava rico hoje, porque um monte de gente deu dinheiro com esse terra. E até hoje ele brinca comigo com isso, viu? Ele está trabalhando por minha causa. Porque se você tivesse me ouvido... Mas sim, esse é um caso, claro, eu uso isso de uma maneira ali simbólica, mas abrir os ouvidos, porque os nossos filhos estão nos falando, é fundamental para entendê-los e para aprendermos. Porque eles têm um outro mundo, eles têm relação com um outro mundo que nós não conhecemos. E nós precisamos conhecer o mundo dos nossos filhos, até para dialogar com ele. E mostrar, talvez, dizendo o seguinte: pois é, você está achando que está entusiasmado com isso, mas eu vou contar um negócio. Esse negócio aí, até pela experiência que eu tenho, é mais ou menos assim, assado. Então abre o olho lá na frente, porque tem muita coisa na história que se repete, né? Muitas coisas que vão rolando. E a gente tem que usar essa nossa experiência para isso. O nosso passado não é solução, mas é referência. Você acha que sem o viés da autoridade, né, que a gente tinha no passado, hoje é mais fácil a gente manter uma relação mais afetiva com os filhos, mais carinhosa? Você sente que a sua relação com seus filhos é mais próxima do que era com o seu pai, seu avô? A ideia da autoridade, ela tem que persistir, tá certo? Quando a gente assume a responsabilidade da educação dos filhos, nós temos que dizer sim e saber dizer não, principalmente saber dizer não. E a diferença é que hoje, naquela época, quando meu pai dizia não, quando meu avô dizia não para o meu pai não tinha coragem de perguntar por quê. Hoje eu digo não, ele pergunta por quê. E aí eu argumento e ele contra-argumenta. E aí eu tento convencê-lo. É mais difícil nesse processo. Eu tenho que dialogar mais, eu tenho que usar mais informação, eu tenho que convencê-lo, persuadi-lo. Aí eu vou abrir um parênteses aqui e contar um segredo para vocês. Enquanto eu estava falando isso, tem um pai e um filho aqui na minha frente, e o pai olhou e disse assim: é verdade. Viu só? Deu uma tocadinha nele. Porque é isso. Porque ele tem muito mais informação, ele tem muito mais argumento. Só que é uma discussão mais rica, se a gente souber levar em frente. Então é essa a diferença. Quando os nossos pais, os nossos avós eram pais e avós, e nós éramos crianças, tudo era mais bem definido. Pai era pai, mãe era mãe, filho obedece se tiver juízo. E seguia esse rumo. Mas eu não sei se era mais sincero, não. Não sei. Porque quantos casamentos persistiram à força? Porque a família tinha vergonha de se separar, porque era uma vergonha ser... Vocês lembram do divórcio? Nós tivemos uma guerra civil quase no Brasil, quando teve a lei do divórcio, né? Porque as famílias iam acabar. Não, elas se reconstruíram. Se deu a oportunidade. Muitas vezes, casais se mantiveram juntos, porque culturalmente era um horror eles se separarem. E os filhos sofreram com isso, com pais que não se davam dentro de casa. E muitas vezes os casais se separaram e um filho ganhou uma mãe e ganhou um pai, e às vezes ganhou uma outra mãe ou outro pai, e nessa formação diversa da família a gente vai desenvolvendo e vai crescendo. Mas enfim, esse é um processo muito diferente, por isso eu insisto. Nós não temos famílias melhores ou piores do que o passado. Nós temos famílias diferentes, adaptadas a esse tempo. E a nossa inteligência tem que ser saber conviver com isso. É mais difícil hoje porque você tem que argumentar mais. O autoritarismo passou, ainda bem, mas nós temos que manter a nossa autoridade. Você não pode perder isso de maneira alguma. Vamos trazer aqui as perguntas do pessoal, né? O Paulo, que trouxe aqui uma colocação, se quiser se identificar. Paulo, cadê você? Está aqui, ó. Aqui, é o pai que deu... Mas foi carinhoso.
Ele fala assim: a vida familiar no olho do furacão, no prefácio da Miriam Leitão, né? Ela fala um pouquinho também das transformações, né, que a gente vive hoje. Isso só culpa da tecnologia? Isso é só culpa da tecnologia ou também é uma desconstrução programada da estrutura familiar, resultando em um estado que não cuida das pessoas e integrantes de famílias que não assumem o seu poder? Você concorda com isso? Isso é quase um artigo. Eu não vejo uma ideia elaborada para destruir a unidade familiar ou para destruir a ideia de família. O que nós temos hoje são formas de famílias muito diferentes daquelas que nós tínhamos. Era mais simples. Era mais simples a ideia de que o homem que saía para a rua para ganhar dinheiro, sustentar a família, a mãe cuidava dos filhos e os filhos obedeciam aos dois. E aí, quando o homem saía, ele entregava para a mãe uma procuração de: olha, se os meninos tiverem, se as meninas tiverem que controlar, você pode usar meu nome. E a mãe disse assim: quando o teu pai chegar, você vai ver. Aí todo mundo respeitava. Não era isso que acontecia? Esse era o formato que se tinha lá, num determinado momento. Chegou uma hora que nós, homens, e aí eu vou falar especificamente dos homens, fomos surpreendidos com a história. Porque a mulher foi trabalhar fora. E aí nós descobrimos: opa, mas se ela sai de casa, quem cuida dos filhos? Aí alguém olhou para você e disse assim: vocês, pai e mãe. Quem disse que você não é responsável pela educação deles dentro da sala de aula, porque pela educação deles dentro de casa? Quem disse que você não é responsável para levar o seu filho na sala de aula, que você não é responsável para levar o seu filho no médico, para você vacinar o seu filho? Ou você acha que isso é só coisa da mãe? Calma, a mãe teve que trabalhar agora. E aí, como é que a gente faz? E aí você está no emprego, os dois estão no emprego. E aí seu filho fica doente. Ah, vai a mãe, né? Natural, a mãe que cuida dos filhos. Por quê? E o pai? Não tem responsabilidade? Então o papel do pai também, nós somos... E eu digo que a gente sofreu muito com isso, por quê? Porque a mãe, pelo menos era a nossa ideia, a mãe parece que nascia com um manual pronto, né? Manual de instruções, como cuidar dos filhos. Estava lá tudo escrito, definido. Ela sabe, não tem problema, não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o chefe chato, com o empregado que me incomoda, com salário, com meta, etc. Eu fico cuidando disso aí, tudo bem, e a mãe cuida lá dos filhos. Aí quando disseram para você: não, você também é responsável por compartilhar toda a educação do seu filho. Você é responsável por trocar fralda. Ele então conta essa história maravilhosa lá. Você é obrigado, você troca a fralda, você cuida da brotueja, você leva seu filho no médico, você leva ele na escola, participa da reunião de professores, muitas vezes uma chatice, mas a gente participa da reunião dos professores. Você vai em todos esses lugares. Eu cansei de ser o único homem naquela sala de aula dos professores. Porque nós nos dividimos naturalmente por isso, até porque os nossos trabalhos exigiam isso, meu e da minha mulher. Então era assim que a coisa rolava, né? Houve momentos em que eles ficaram muito mais tempo com ela, ficou muito mais tempo com eles, porque eu trabalhava mais e a gente foi adaptando. E aí nós fomos surpreendidos com isso, cara. E isso deu medo. Porque como é que eu faço esse negócio? Eu não sei fazer isso. Nós fomos aprendendo. E aí, o pai que tem a possibilidade de pegar seu filho, botar no colo e fazer passar aquela dor da cólica que ele sofria, você se acha o cara mais importante do mundo. Diz: pô, eu sou capaz de fazer isso, porque você achava que só sua mulher era capaz de fazer ele parar de chorar, né? Eu pego ele, na verdade eu tenho calor passando para ele. Isso a gente aprende, isso a gente aprendeu, isso a gente cresceu. Então eu não tenho essa ideia de que há uma conspiração contra a família. Família ganhou novos formatos, alguns muito complexos, difíceis de entender. Mas independentemente do formato desta família, os adultos de referência da família, sejam quem for, você tem família monogâmica, poligâmica, polidrâmica e o que você imaginar. Mas os educadores, ou os adultos de referência desses jovens, eles têm responsabilidade para educar. Ah, nós estamos separados, quem cuida dos filhos? Nós dois, cara. Desculpa, somos nós dois. Ah, mas eles ficam mais comigo, né? Pois é, eu sei, mas eu também sou responsável por cuidar dele. Vamos dividir, vamos compartilhar. Porque também tem essa história de muito cara que caiu fora de um casamento e deixou o filho para a mulher cuidar e acha que é coisa dela. E o malandro tá lá tocando sua vida e acha que não, mas eu deposito todo final do mês lá, o dinheiro entra direitinho na conta dela. É tua empregada? Não, você não está fazendo tua obrigação, calma. Mas enfim, para mostrar o seguinte: eu não tenho medo dessa ideia da destruição da família. Não, não tenho. Nós temos famílias diferentes e vamos trabalhar com a riqueza dessas diferentes famílias.
e continuar pensando na educação deles. Essa coisa da naturalização da cultura machista, né? Muitas vezes a gente tem isso muito forte e pratica até sem saber. A gente tem cara pálida. A gente... e você tem um caso excelente de um vizinho conveniente, né? Que abordou a sua esposa porque te via... Conta essa história, te via cuidando dos filhos ao horário do... Normalmente, esse é o único leitor que eu não quero ter, porque no dia que ele lê essa parte, ele vai saber quem é ele. Mas vizinho seu, né? É um vizinho meu, foi assim. Foi naquela época que minha mulher trabalhava durante todo o dia, eu trabalhava à noite, os meninos eram muito pequenos ainda, e aí eu acordava com eles, eu ficava com eles em casa, ia pra lá, ia pra cá, passeava, andava, brincava, jogava, joguei muito videogame, eu era bom para tudo. Mas enfim, aí eu fazia um monte de coisa. E aí um dia esse meu vizinho, ele era um engenheiro, tinha sido demitido já há algum tempo, mais ou menos 50 anos, e ele diz assim, encontrou minha mulher na porta de casa, lá minha mulher na época trabalhava na TV Globo, né, e aí todo mundo achava que porque você trabalhava na TV Globo, você arrumava emprego para todo mundo, né? E ele chegou lá e disse assim, dona Abigail, eu queria falar com a senhora e tal. Já pegou mal, né? Chamada de senhora, ela já ficou meio assim, mas tudo bem. Eu queria falar com a senhora, sabe o que é? Estou desempregado faz um tempo, com 50 anos, está difícil voltar para o mercado do trabalho e tal. E eu tenho certeza que a senhora sabe o que é ter um marido desempregado em casa, né? Quer dizer, nem lê livro, nem via televisão na época, eu trabalhava na TV Cultura, bem só. Mas enfim, e aí ele diz assim, ela disse, não meu marido não está desempregado. Ele não está? É que eu vejo ele com os meninos todo dia. Ou seja, para nós, né, dessa visão clássica aí, ultrapassada, homem em casa cuidando dos filhos é desempregado. Mulher em casa cuidando dos filhos é obrigação. Quer dizer, não dá. Tem diferença, não é diferente. Mas para ele, se eu estava em casa cuidando dos filhos, só pode estar desempregado esse cara para cuidar dos filhos. E se tivesse? Qual o problema de eu estar fazendo exercitando aquela paternidade, enquanto a minha mulher estava em casa, estava na rua trabalhando? Sem problema nenhum. Mas para ele aquilo não era normal de acontecer. E, enfim, mas foi uma surpresa quando ele falou aquilo, mas minha mulher convenceu que eu não estava desempregado. Não, meu marido não é um vagabundo porque cuida dos meus filhos. Pelo contrário, meu marido é um cara bacana porque cuida dos meus filhos. Ô Milton, deixa eu te perguntar. Todo mundo tem condições de ser um pai, bom pai, ou isso depende das relações humanas? Tudo que você fizer de certo, isso vai representar, vai significar que você vai conseguir uma criação correta para os seus filhos? Como é que funciona isso? Você até aqui veio fazendo perguntas que eu conseguia responder. Essa eu não vou conseguir responder para você. Eu não sei. Tudo certo. Mesmo que a gente faça tudo certo, pode dar errado, gente. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer com o nosso filho. O que nós podemos fazer, e esse é o esforço que eu tenho, é orientá-lo, dar a ele um leque mais rico de opções e de escolhas, para que ele faça a escolha certa depois. Porque eu não tenho controle sobre isso. Ele pode seguir o caminho, às vezes até é bom que ele não siga o caminho que eu esteja pensando para ele, porque às vezes a nossa educação não era a melhor que poderia ser dada. Ele vai tomar a frente. É uma ilusão achar que nós vamos controlar os nossos filhos. Tá? É uma ilusão. Agora, se eu oferecer para ele um ambiente saudável, baseado na ética, isso é fundamental. Certamente as escolhas dele serão mais apropriadas e os riscos são menores. Mas como nós vamos saber isso? Se muitas vezes nós temos 2 filhos, tratamos do mesmo jeito e o resultado na vida deles é diferente, um seguiu um caminho, outro seguiu o outro que não era tão legal, então não tem como saber isso. Só testando. Eu venho testando há algum tempo e me testando há algum tempo. Eu gosto muito do resultado que eu tenho alcançado até aqui. Se amanhã depois vai acontecer alguma coisa, talvez seja uma frustração pra gente. Eu espero não tê-la. Mas a gente não tem como saber o que vai acontecer. E não tem que ter a ilusão de que vai dominar isso, não. Porque diminui a nossa angústia também. Mas, se você faz o seu trabalho, cria esse ambiente baseado na ética, que é fundamental, você dá orientação, você mostra pro cara como é que a gente pode transformar as pessoas, transformar o mundo, passar uma mensagem de valores, realmente, para o seu filho, de virtudes que devem ser desenvolvidas, cara, você fez o teu papel. Agora, ele é que vai escolher o seu caminho. E deixa ele escolher o seu caminho, deixa ele sonhar. Talvez ele até encontre um caminho muito melhor do que aquele que a gente pudesse pensar. Mas dentro desse ponto tem uma questão que você coloca no livro que é bem interessante, que é observar a forma como os nossos filhos se relacionam com os amigos dele.
né? E isso é um termômetro interessante de você saber medir como é que a sua educação está chegando no seu filho. Que são os grupos sociais. Como é que teu filho trata os amigos dele? Trata legal? Ele é o cara do bullying na escola? Opa, então tem alguma coisa errada aí. Então vamos intervir nessa história, vamos conversar. Por que ele está fazendo bullying com os colegas? Por que ele desrespeita os colegas? São maneiras de você olhar, você tem que observar. Eu até digo sempre assim, eu não entendo família, pai, mãe, que diz o seguinte, assim, não traz teus amigos para casa porque é aquela bagunça. Deixa acontecer a bagunça lá dentro de casa, meu. Eu tô com eles lá, tô vendo o que está acontecendo, tô vendo quem são eles, quem são as pessoas. Você vai criando uma relação com essas pessoas. Então, não afasta eles não da sua casa, porque daí você vai mandar ele para casa dos outros. Né? Você tem que ter um certo cuidado. Eu brinco com a seguinte história, né? Também tem isso, porque às vezes a garotada tal vai lá para dentro do quarto, fica lá no quarto, faz as suas atividades lá, por sua conta e risco, que a gente fica preocupado, quer se meter na história dele. Não se meta na história deles. Não vai arrombar a porta. Deixa a sua porta entreaberta, né? Para que quando eles sentirem necessidade de conversar com você, tirar uma dúvida, buscar uma resposta, eles venham. Não queira arrombar a porta, achar que você vai interferir dessa maneira, porque talvez você queria ter uma animosidade, mas sim, é bom você ter esse controle, saber com quem eles convivem, quais são os meios, quem são as pessoas que estão ao lado dele, quem são as famílias que estão ali por trás daqueles jovens também, conversar com esses outros jovens, dialogar com eles, porque é uma maneira de você também entender o que eles pensam e até de você passar suas mensagens para todos eles. Eu sou assim muito próximo de amigos dos meus filhos. Aliás, nós tivemos pessoas e jovens que foram lá para dentro de casa para contar histórias que eles não tinham contado dentro das suas casas ainda, porque eles não tinham encontrado um ambiente para isso. E eu fico feliz de que eles tenham essa confiança. E eu gostaria que todos tivessem essa confiança e a gente desenvolvesse essa confiança. Vamos para a pergunta aqui. Vamos para a pergunta aqui da Beatriz. Ela fala o seguinte: Milton, é muito bom ser mãe e pai hoje em dia, certo, mas você não concorda também que, por outro lado, ou ao mesmo tempo, é muito mais difícil, dadas todas as variáveis do mundo atual? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria aproveitar também para acrescentar a questão da política. Você fala muito disso nesse seu livro, relembrando inclusive a prática da política. Política não é só para a gente discutir, é para praticar, né? E é tão difícil, né, no mundo, nesse Brasil de hoje, na realidade que a gente enxerga hoje, conseguir fazer os nossos filhos se interessarem por política. Como é que a gente consegue isso? E além de conversar e discutir sobre política com eles, como fazê-los praticar, né, a política? E aí a gente entra no objetivo do livro, porque é impactar a vida desse país através dos nossos filhos, com uma mudança de olhar sobre a sociedade e sobre a forma de se fazer política. A ideia básica é a seguinte: se nós não gostamos do tipo de política que é feita nesse país, e quando a gente fala política, a gente só lembra da política feita nos palácios e nos congressos, mas nós temos que lembrar que política faz parte da nossa vida, no dia a dia, em casa, no clube, na escola, no trabalho. Nós fazemos política. Nós negociamos, nós entramos em acordos, nós cedemos, nós avançamos. Isso é fazer política. E a gente costuma dizer: eu odeio política. Você faz política todo dia, cara. Se não gosta, é daquilo que está sendo feito no Congresso ou no Palácio. Isso você não gosta. E isso nós temos que tentar transformar. E talvez eu não consiga transformar agora através do voto, mas eu vou conseguir transformar se eu mudar as novas gerações. E esse é o grande objetivo. Por isso nós temos que falar de ética e cidadania com os nossos filhos. Mostrar para eles, nas cenas do cotidiano, e no livro, quando vocês tiverem a oportunidade de tê-lo em mãos, vocês vão ver que nós temos 8 quadros, 8 cenas do cotidiano com 8 dicas para cada cena. Coisas do dia a dia, no relacionamento do seu filho com outra pessoa, no relacionamento na internet, no dia a dia na escola, no dia a dia do trabalho, etc. 8 casos e 8 dicas para cada caso. E é nessa orientação, é nessa conversa, é na maneira de você agir, que você vai fazer com que ele enxergue as coisas diferentes. Não vai ser eu dizendo para ele: essa política que faz nesse país não presta, nada serve. Não, realmente, olha, o que estão fazendo é errado. E usar os exemplos que nós temos aí, vários, vamos ver, viu só como não fazer a coisa certa dá no que dá? Vamos mudar isso aí. Nós temos que passar essa mensagem de esperança para eles. Minha ideia básica sempre é a seguinte, cara:
a gente durante muito tempo trabalhou para entregar um mundo melhor para os nossos filhos. O que nós podemos fazer é entregar filhos melhores para o nosso mundo. Isso sim nós podemos fazer. E quando nós fizermos isso, nós vamos começar a impactar e mudar as coisas lá na frente. O Vitor já está avisando aqui que está acabando o tempo. Sempre tem um produtor para cortar o tempo. Não, só que foi a minha pergunta, que era anterior ao que ele acrescentou. Só saber que você comentou do seu avô, do seu pai, que não é nem melhor nem pior. Aí a minha pergunta foi se você não acha que é mais difícil hoje, em vista de todas as variáveis que nós temos. Sem dúvida, porque é mais difícil se a gente não se esforçar para entender o mundo de hoje e continuar usando só o passado para pautar a nossa relação. Digo lá, vamos acabar com o lugar comum. A ideia de, no meu tempo era assim, sim, no seu tempo, mas infelizmente, ou felizmente as coisas mudaram, sei lá, e nós temos que nos adaptar para o novo tempo. Por isso que eu não quero vender a ideia de que é mais difícil. Não. É mais complexo, talvez. Isso, porque você tem uma variedade maior e coisas mais indefinidas diante de nós. E pessoas com muito mais conhecimento para você argumentar. E nisso, nesse sentido, sim. Você foi tão bem nessas colocações todas, eu queria ouvir sua opinião a respeito disso, porque eu também fui muito feliz na criação das filhas. E aí, sobre isso, eu gostaria de ouvir você e é o que você está falando. Mas é essa a ideia. A dificuldade está na complexidade. Isso. Mas eu estou achando barato esse momento. Exatamente. Pode ter certeza disso. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Eu queria que você também colocasse aqui pra gente a discussão que você propõe sobre profissão versus virtude, né? Tem uma hora que você fala ali no livro que toda vez que a gente pergunta o futuro dos nossos filhos, vai ser o futuro dos nossos filhos, isso sempre é direcionado para a questão profissional, né? Vai ser um bom engenheiro, um médico, isso e aquilo, advogado, e pouco nos preocupamos com os valores, né? A formação de um bom cidadão. É porque é comum, nós pais, mães, pensamos sempre assim, o que meu filho fará no futuro? E aí a nossa mente já nos remete para a profissão. Engenheiro, arquiteto, advogado, livreiro, editor, jornalista. Você já pensa numa profissão. Eu defendo a ideia que nós temos que parar com isso. Primeiro porque, e eu trabalho no livro com algumas pesquisas também que a gente trouxe, quer dizer, primeiro porque está claro que em 2030, isso são grandes organizações mostram, em 2030, 47% das profissões que existirem lá não foram criadas ainda. E eu quero que meu filho seja uma profissão que ele talvez não exista mais. Então é uma interferência que não... Deixa ele ser o que ele quer. O que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Quando eu pensar assim, puxa, o que meu filho vai ser no futuro? Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu quero que meu filho seja um cidadão. Um bom cidadão. Porque se ele for um cidadão, um bom cidadão, tanto faz ele ser engenheiro, arquiteto ou qualquer outra profissão. Ou técnico de LOL. Você sabe o que é técnico de LOL? E o nome é Strategy Coach de LOL. Pois é, eu também não. Eu fui descobrir, é a função que meu filho exerce. Tanto faz a profissão que ele vai procurar na vida dele. O importante é que ele seja um bom cidadão. E aí sim a gente consegue. Por quê? As virtudes elas são perenes. As virtudes se permanecem. Elas não envelheceram. Assim como a ética não envelheceu. Ela só se adapta a esses tempos e a esse tempo a gente usa isso. Então, em vez de ter um filho engenheiro, em vez de ter um filho arquiteto, em vez de ter um filho jornalista, pense em ter um filho honesto, um filho responsável, que respeite o outro, que entenda a importância da ética, porque no final das contas, com toda a filosofia que existe por trás da discussão ética, com toda a teoria que existe, pode ser simplificada de uma só maneira, e se você me permite ir fechando aqui essa conversa, que é a mensagem que eu quero deixar, ética é fazer o certo. E aí você talvez vai querer problematizar, mas o que é o certo? Você sabe o que é o certo. Você sabe quando está fazendo errado. A gente só arruma umas desculpas. Então, vamos mostrar para os nossos filhos que o legal é fazer o certo. E ele, se tiver informações suficientes, na hora H, na hora de tomar a decisão, ele vai fazer o certo. Você mudaria, o que você mudaria na criação dos seus filhos? Certamente na sua autocrítica como cidadão, você já fez essa reflexão e não tem direito a fazer, né? O que você apontaria que poderia ter feito diferente? Não sei. Fred, confesso a você, não tenho ideia. Não tenho ideia. Talvez, primeiro porque eu tenho conseguido com eles avanços interessantes, mas não tenho ideia, realmente não saberia. Eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Todas as vezes que me perguntam, por exemplo, da profissão, o que você teria feito diferente,
na vida. Esses anos atrás, no Hora do Expediente, a gente entrou nessa história aí, né? Entrou um pouco nesse papel. Ah, não, foi no fim do expediente, sexta-feira, a gente falou sobre essa história, do que você faria diferente, etc. O que você reescreveria na história. A história já está escrita. O nosso papel, o nosso esforço tem que ser escrever uma nova história, uma história melhor do que aquela que nós tivemos até aqui, no que nós pudermos melhorar. É isso então, né, meu? Certo? Vamos O cara agora gosta de falar, né, gente? Eu achei que ele ia conversar comigo uns 15 minutos, eu tô louco pra assinar livro com vocês, pra sentar com vocês, abraçar vocês, né, fazer foto e tal. Vem cá, nós vamos fazer a sessão de autógrafo aonde? Lá embaixo. É ali embaixo? É? Então eu só quero pedir um favor de volta pra vocês. Um grande favor pra vocês. Ele disse que nós vamos fazer um selfie, nós vamos fazer um selfie com todo mundo aqui. Tá? Mas principalmente, mas o favor que eu ia pedir pra vocês era o seguinte. Principalmente, nós estamos num ambiente aqui cheio de cadeira, com escadas. Então vamos descer com calma, dá tempo todo mundo chegar lá, porque de repente a gente se apressa e pode dar errado. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma foto com todo mundo aqui. Quem não tá nessa foto aqui? Eu. Você? Então vem aí, aproxima, fica pertinho de mim aqui, pô. Agora. Todo mundo levanta o braço aí. Deixa eu ver vocês. Deu todo mundo? Deu todo mundo. Obrigado, né? Obrigado, gente.